Oi, sétimo ano, tudo bem? Tudo bem, alunos? É o professor Jânio mais uma vez, passando aqui para orientar vocês sobre as atividades do nosso PET, volume 3, semana 3. Vamos lá? Primeiro, espero que estejam todos bem, né? Com saúde, com paz e com vontade de aprender matemática. A aula de hoje é muito importante. Trata-se de, aprofundando um pouquinho mais o estudo da álgebra, estudo das equações de primeiro grau. Então, unidade temática, álgebra, nós temos aí objeto de conhecimento, que nós vamos estar estudando na semana, equações de primeiro grau, ou equação polinomial de primeiro grau, tudo bem? Então, essa é a matéria que a gente vai estar estudando essa semana, e é uma matéria muito, mas muito importante mesmo. Resolver problemas que, olha o que a gente espera de vocês nessa semana, que vocês consigam resolver problemas que possam ser representados por equações polinomiais do primeiro grau, redutivos na forma ax mais b igual a c, fazendo uso das propriedades das igualdades e também resolver a equação de primeiro grau. Então, turma, a equação de primeiro grau ela vai ter esse formato aqui, ó, ax mais b igual a c. Sempre um coeficiente, uma variável, um termo independente e um termo independente também, tá? Então nós chamamos o seguinte, a equação de qualquer equação, na verdade, ela se divide em duas partes. A primeira parte a gente chama de primeiro membro, é o que vem antes do sinal de igualdade. Essa região aqui antes do sinal de igualdade, tem o sinal de igualdade, primeiro membro, e o que vem depois do sinal de igualdade, segundo membro, tá? Então é importante que o aluno entenda o que é primeiro membro e o que está no segundo membro. Quando nós vamos resolver uma equação, nós temos que achar o valor da incógnita. Que valor da incógnita, da variável, que satisfaz aquela igualdade. Tá bom? Esse aqui é o objetivo. Continuando aqui, conteúdos relacionados para a semana, equações polinomiais de primeiro grau, que é a equação desse tipo que eu estou acabando de falar aqui, ó. Achar a raiz da equação. O que é achar a raiz da equação? É achar a solução da equação, o valor da variável, que torna aquela igualdade verdadeira. E, principal, saber resolver ou resolução de equações de primeiro grau com uma incógnita. Tá bom? Eu vi que vocês já viram um pouquinho disso na aula de laboratório de matemática, mas a gente vai estar focando agora nessa semana, tá bom? Então vamos lá. Tema: equações polinomiais de primeiro grau. Cara estudante, nessa semana você vai entender o conceito de equação e aprender a resolver e a elaborar problemas que envolvem equação de primeiro grau. Conceito, definição. Definição de uma equação. Equação é uma sentença matemática expressa por uma igualdade e apresenta pelo menos um valor desconhecido, representado por uma letra chamada de incógnita. E vamos aos exemplos. Primeiro exemplo, 3x mais 7 é igual a 18. Então aqui o termo que contém o x, contém a variável, né? O sinal de igualdade é o primeiro passo que você olha. Então, essa aqui é uma equação de primeiro grau. Por que primeiro grau? Porque a variável x tem expoente 1. Ou seja, o expoente do x não aparece, é porque é igual a 1. O expoente 1 indica equação de primeiro grau. Se o expoente do x fosse 2, era equação de segundo grau. Se o expoente do x fosse um 3, equação de terceiro grau e assim por diante. Então, o expoente máximo da variável indica o grau da equação, certinho? Então aqui nós temos o primeiro membro, que estava falando com vocês pouca hora, o que vem antes da igualdade. Menos 3x mais 7 é o primeiro membro e 18 é o segundo membro. E eu, ao resolver essa equação, eu quero achar o valor da variável x, tá bom?
Ela é denominada equação de primeiro grau, pois o maior expoente da incógnita é 1. Esse será o nosso foco. Se você tem y ao quadrado menos 7y mais 10 igual a zero, essa é uma equação também. Ó, tem o primeiro membro, tem variável, né? E tem o sinal de igualdade, para garantir primeiro membro, segundo membro. Então, a variável nesse caso é o y, e ela é denominada equação de segundo grau, pois tem um y elevado a 2 aqui, ó, y ao quadrado. Esse expoente 2 indica que ela é uma equação de segundo grau. E a equação de segundo grau nós vamos estudar mais na frente. Mas agora nós estamos só mostrando para vocês que a diferença de uma equação ser do segundo grau para uma equação de primeiro grau. O que nós vamos aprender nessa semana é resolver a equação de primeiro grau. Tá? Mas somente a partir do 8º ano estudaremos esse tipo de equação do segundo grau. Ano que vem, né? Vamos lá. Raiz de uma equação. Turminha, o ideal seria uma aula para a gente estar usando o quadro, mostrando para vocês passo a passo. A gente vai tentar ajudar vocês aqui. Concentra, por favor. Raiz de uma equação é o valor da incógnita que torna a sentença verdadeira. Torna a igualdade verdadeira. Ou seja, se você trocar o valor da variável pelo número que você encontrou, a sua equação torna verdadeira. Daí é um exercício que você pode tirar a prova toda hora, se você fez certo ou não. Ou seja, que valida a equação. Para verificar se um número é ou não raiz de uma equação, basta substituí-lo na equação e observar se a sentença obtida é verdadeira ou falsa. Verifique se os números 2 e menos 3 são raiz da equação 4x menos 5 igual a 3. Será que 2 é raiz? Então você vai colocar 2 no lugar do x. Como eu tenho 4x, é a mesma coisa de 4 vezes 2. Então 4 vezes 2 menos 5 é igual a 3. 4 vezes 2 é 8. 8 menos 5 é igual a 3 é verdade. Então a igualdade ficou verdadeira, tá? Então, se você tem uma igualdade verdadeira, 2 é a raiz da equação, beleza? Então, vamos dizer isso, 2 é uma raiz da equação. E o x igual a menos 3. Trocando o x por menos 3, vai ficar 4 vezes menos 3, menos 5 da equação aqui, é igual a 3. Será que vai ficar igualdade verdadeira? 4 vezes menos 3 é menos 12, que mais vezes menos é menos. 4 vezes 3, 12, menos 12 com menos 5. É igual a 3? Isso não é verdade, porque menos 12 com menos 5 é menos 17. Menos 17 não é igual a 3. Está falando aqui que menos 17 é igual a 3, então isso é falso. Logo, menos 3 não é raiz da equação. Tudo bem, turma? Outra coisa que é interessante, se a equação ela é do primeiro grau, ela vai ter somente uma raiz, tá? Não vai ter duas raízes. Se ela for do segundo grau, ela vai ter duas raízes e assim por diante, tá? Duas soluções ou soluções. Algumas definições importantes. Conjunto inverso é formado por todos os valores de uma incógnita que a incógnita pode assumir. A gente chama de conjunto inverso ou conjunto solução, né? Conjunto solução de uma equação é o conjunto formado pela raiz da equação que pertence ao conjunto universo. Beleza? Por exemplo, eu achei que 2 é uma raiz. 2 é o número inteiro. Então o conjunto universo é o conjunto dos inteiros e o conjunto unitário formado por 2 é o conjunto solução. Tá bom? Equações equivalentes. São chamadas de equações equivalentes aquelas que possuem o mesmo conjunto solução. A mesma resposta, né? Continuando. No PET aí de vocês, resolução de equações de primeiro grau com uma incógnita. Sendo x o número desconhecido. Opa, vamos ver aqui. Primeira situação. Qual é o número cujo dobro somado com 15 resulta em 31? Então, o número somado, o número cujo dobro dele somado com 15 é igual a 31. Esse número nós não sabemos quem é, nós chamamos de x ou de y, uma letra qualquer que você queira, tá? No caso da apostila aqui, chamou de x.
Logo, quem vai ser o dobro desse número? Vai ser 2 vezes x, 2x. Eu vou somar com 15 e vou obter 31. Então, vou escrever a equação. Transformar da linguagem do dia a dia nosso para uma linguagem algébrica. 2x mais 15 é igual a 31. Montei a equação. Ok? Montamos a equação. 2x é o dobro do número, somado com 15, que é igual a 31. De acordo com a informação dada no problema. Agora é descobrir esse número. Como que eu vou fazer para descobrir esse número? Gente, segredo. Olha aqui, um negócio bem tranquilo. Isolar o termo que contém a variável x. Ou seja, o que não é, o termo aqui, sabe o que é? Esse aqui é um termo, 2x é um termo, mais 15 é outro termo, e 31 é outro termo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar no primeiro membro, ou antes da igualdade, só o termo que contém a variável. O que não contém variável vai para o segundo membro com a operação inversa, trocada. Esse mais 15 aqui eu vou mandar para o segundo membro, só que ele está mais, ele vai para lá menos. Então vai ficar 2x é igual a 31 que já estava lá, e o mais 15 vem para cá, menos 15. Operação inversa da adição. Estava somando, veio subtraindo. Então 2x é igual a 31 menos 15, que é igual a 16. Então 2x é igual a 16. Mas eu não quero 2x, eu quero só o x. Então eu tenho que tirar esse 2 daqui. Esse 2 está fazendo o que aqui? Está multiplicando o x. Então ele vai passar para o outro lado, dividindo, porque a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então vai ficar, deixa só o x, está aqui só o x, igual a 16, e o 2 vem para cá dividindo o 16, ó. Forma de fração. Fração é divisão. 16 dividido por 2 é 8. Então, x é igual a 8. Acabei de encontrar a solução, a resposta. Quem é o número que eu estava procurando? 8. Tá? De fato, 2 vezes 8 é 16, mais 15, 31. A gente pode substituir e verificar que a situação é verdadeira. Tá bom? Então, vamos continuar? Segunda situação. Tirando 6 da metade de um número, obtemos 2. Olha, tiramos 6 da metade de um número, obtemos 2. Que número é esse? Então, esse aqui é o problema, está na nossa linguagem do dia a dia. E nós vamos, linguagem portuguesa, né? Nossa língua coloquial. E vamos passar para a linguagem matemática, que é a linguagem algébrica. Tirando 6 da metade de um número, quem é esse número? É x. Logo, quem é a metade desse número? É x sobre 2. Então, eu vou pegar x sobre 2, vou tirar 6. O que é tirar 6? Subtrair 6 e obtemos 2, ou seja, vai ser igual a 2. Tá? Então, aqui, x sobre 2 menos 6 é igual a 2. Isso aqui já é a nossa linguagem algébrica, tá? Ou a nossa equação que nós vamos resolver. Agora, diante da equação, como resolver? Primeiro, você vai olhar para ela, vai perceber que ela tem primeiro membro e tem segundo membro. Primeiro membro é o que vem antes da igualdade e segundo membro é o que vem depois da igualdade. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o termo que contém x, vamos isolar. O que não é x vai logo para o segundo membro, tá? Então, é cá, x sobre 2, olha o termo que contém x aqui, ó. X sobre 2 vai ser igual. Já tinha esse 2 lá no segundo membro, continua. E o menos 6 vai passar para o segundo membro com a operação inversa. Está subtraindo, vem para cá, somando. 2 com mais 6 é igual a 8. Então, x sobre 2 é igual a 8. Quase pronto. Eu já achei a metade do número. Ó. X sobre 2 quer dizer a metade. Esse 2 está dividindo, que fração é uma divisão, lembra disso. Se o 2 está dividindo, o x ele vai para o segundo membro multiplicando. Então, vai ficar x vai ser igual 8 vezes 2. E quanto que é 8 vezes 2? 16. Então, x é igual a 16. Acabei de encontrar o número desconhecido. Tá? Então, a solução aí, x é igual a 16. 16 é o que nós chamamos de raiz da equação, ou solução da equação. E, de fato, se você colocar lá 16 dividido por 2,
dá 8. 8 menos 6 é igual a 2. A igualdade fica verdadeira. Turminha, deu para entender aí? Qualquer coisa, dá uma revisada aí, volta o vídeo. Princípio importantes. Princípio aditivo das igualdades. O que é esse princípio aditivo das igualdades? Quando uma mesma quantidade é adicionada ou subtraída aos dois membros de uma equação, obtém-se uma equação equivalente à equação dada. É como se fosse aquela balança de prato, dois pratos. Você coloca peso de um lado e produto do outro. Se você aumenta de um lado a quantidade de massa, você tem que aumentar do outro a quantidade de peso, né? Então, para equilibrar, a mesma quantidade que você põe de um lado, você põe do outro para manter o equilíbrio. Princípio multiplicativo das igualdades. O princípio multiplicativo, ou dividindo os membros de uma equação por o mesmo número diferente de zero, obtemos uma equação equivalente à equação dada. Ok? Então, o que você faz de um lado, você faz do outro. Se você divide o primeiro membro por 2, termo a termo, você divide o segundo membro por 2, termo a termo, você mantém a equação equivalente. Ou o resultado encontrado é uma nova equação equivalente à anterior. Problemas envolvendo equações. Vamos lá? Em um estacionamento, isso aqui, gente, é um problema que a gente chama de problema clássico. Cai muito aí nos concursos. Quando a pessoa vai tentar um emprego, né? Cai muito. Chamado de problema clássico. Em um estacionamento há motos e carros. Ao todo são 35 veículos e 106 rodas. Quantos carros e motos há nesse estacionamento? Então o que acontece? Eu sei o número total de veículos, 35 veículos e 106 rodas. Sabemos ainda que carro tem 4 rodas e motos tem 2 rodas, né? É o que a gente pode colher do problema. Então, denominando o número de carro por x, temos que o número de motos é igual a 35 menos x. Lógico, né? Que se eu tinha 35 veículos, tiro os carros, o que sobra é as motos, né? Se carro é x, tá? Então, isso aqui é o número de motos, 35 menos x. O número de rodas de carro o número de rodas de carro e o número de rodas de moto é 2 vezes 35 menos x. Então, se esse aqui é o número de motos, 35 menos x, cada moto tem 2 rodas, 2 vezes 35 menos x. Aqui acho que faltou o número de rodas de carro. Ou seja, se carro é x, então as rodas de carro vai ser 4x. Então 4x é o número de rodas de carro, que faltou aqui no PET, ó. É 4x. Porque se x é a quantidade de carro, cada carro tem 4 rodas, 4 vezes x, 4x. É lógico que nesse caso desconsidera o pneu de reserva, né, de socorro, o step. Então 4x mais 2 vezes 35 menos x, ou seja, o número de rodas de carro mais o número de rodas de motos, é igual a 106. Essa equação já começou a ficar organizada agora. Agora é melhorar ela um pouquinho aqui para resolver. Sempre que a gente tem uma expressão numérica ou algébrica, primeiro tentar resolver o parênteses, né? Então esse 2 vai entrar aqui dentro desse parênteses multiplicando termo a termo. Vai ficar 2 vezes 35 e 2 vezes menos x, tá? Então vai ficar 4x, está aqui, mais 2 vezes 35 dá 70, está aqui, mais vezes menos, 2 vezes x menos 2x é igual a 106. Agora o que eu vou fazer? Eu vou juntar os termos semelhantes. 4x menos 2x é 2x, que é igual a 106. E o 70 que está somando aqui vai vir para cá menos 70. De novo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 4x aqui, menos 2x vai ficar 2x. Eu tenho 4, tiro 2, vai ficar 2x, né? E o mais 70 é o segundo membro dentro de 70. Então 2x é igual a 106 menos 70.
que vai dar 36, né? Então 2x é igual a 36. E esse 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então vai ficar 36 dividido por 2, que é igual a 18. Acabei de achar que eu tenho 18 carros. X é o número de carros, então eu tenho 18 carros. Então, se eu tenho 18 carros, agora é possível achar o número de motos. A soma tem que dar 35. 18 mais quanto que vai dar 35? Né? Então, ou 35 menos 18. 35 menos 18 é o número de motos, que vai ser igual a 17 motos. Beleza, turma? Então, eu acabei de achar o número de motos e de carros no estacionamento. Probleminha bacana esse, né? Agora é com vocês. Atividades para treinar aí o que nós acabamos de falar. Tá? Achar a raiz da equação, calcular a raiz, achar a solução também, né? E é muito exercício, né? Pouco não, tá? Não pode brincar, turminha. A matéria está aumentando, cada semana está tendo mais exercício para fazer. Tá? 10 questões e todas com cálculo. Bom trabalho, bons estudos, boa aprendizagem e qualquer coisa, estou daqui para ajudar vocês.